Ó, é o seguinte, Gustavo Soler, preste atenção porque você não vai ter muito trabalho não, viu, Soler? Porque o Zubeldia pode repetir o time do São Paulo, que entrou em campo contra o Corinthians no domingo, porque o Alan Franco, que poderia ser uma novidade já que foi poupado contra o Timão, ele tava lá no banco de reservas, mas tomou o terceiro cartão amarelo. Gênio. Mas, gênio mesmo, o Zubeldia meio que deixou a entender na coletiva de que o Alan Franco ainda tem uma condição um pouco abaixo aí para estar em campo. Então, por nos tratar aí de um jogo chave aí pro São Paulo, algo do tipo, o Alan Franco já tomou o terceiro cartão amarelo, descansa mais um jogo. Por falar em zagueiro, Gustavo Soler, hoje o São Paulo estendeu o vínculo do Sabino. Quem? Sabino. Você lembra assim dele, tá bom? Eu sei que você lembra. No São Paulo ele tá desaparecido, coitado. Tá desaparecido, mas... Ele já jogou? Ele jogou 28 minutos contra o Águia. Olha só. A questão, Soler... Em Marabá ou em Morumbi? Foi... Eu acho que foi em Morumbi, agora me fugiu. Porque era um jogo já mais resolvido então ali. Ele deve ter jogado aqui mesmo. A questão o zagueiro que batia pênalti. Isso, a questão é, Soler, o São Paulo tem poucos zagueiros, né? Por exemplo, agora o Ferrarese tá servindo a seleção da Venezuela. E só não tá pior porque, né? O Arboleda levou o Kendry Paes pra balada e foi barrado pela seleção do Equador, né? Verdade, pro São Paulo foi uma ótima, né? O São Paulo não teria dois zagueiros aí. Então assim, o São Paulo, mesmo que o Sabino não seja aí um cara completamente útil dentro de campo, ele acaba sendo ali um step. Porque, por exemplo, amanhã sem o Alan Franco e sem o próprio Ferrarese, ele acaba sendo praticamente o único zagueiro do São Paulo no banco de reservas, porque a zaga vai ser formada pelo Arboleda e o Diego Costa. Então, o vínculo que venceria depois de amanhã, no dia 20, foi estendido até o final da temporada. Então, Sabino segue servindo o São Paulo aí à disposição do técnico Luiz Zubeldia. A respeito da negociação do Thiago Mendes, a coisa tá andando. O Al Rayyan do Qatar já tem em mãos uma proposta do São Paulo, uma proposta financeira de compra do Thiago Mendes. Resta saber se essa proposta irá convencer o Al Rayyan de vender o jogador aí ao São Paulo, que retornaria ao tricolor paulista depois de vestir as cores do São Paulo entre 2015 e 2017. Lembrando que o Thiago Mendes foi revelado pelo Goiás, né? Ele não é uma cria do São Paulo. Então, existe sim um otimismo, o São Paulo tem uma margem aí de negociação, talvez mesmo que o Al Rayyan não aceite a primeira proposta, mas o próprio Thiago Mendes, assim, já quase que se sente um jogador do São Paulo, então a tendência é que a negociação seja concretizada aí nos próximos dias e o Thiago Mendes volte a vestir as cores do São Paulo. É um jogador que chega para uma posição que também internamente é vista como uma posição de poucas opções, principalmente depois da lesão do Pablo Maia, né, que ainda não tem uma previsão certa de retorno. Então o próprio Zubeldia, a comissão técnica do São Paulo, os dirigentes enxergam que seria importante a vinda do Thiago Mendes, não só para ser mais um da posição, mas para qualificar ainda mais o elenco do São Paulo, né? O próprio Zubeldia disse que enxerga o elenco do São Paulo como um elenco curto, apesar de boas opções. Inclusive, né, o Pablo Maia seria talvez o principal jogador do São Paulo para uma possível venda de meio de temporada no Brasil e de início de temporada na Europa, né? Mas essa lesão mais grave na coxa impede que qualquer clube faça uma proposta neste momento ao Pablo Maia, que ainda não tem uma previsão de retorno. Dito isso, quem acaba sendo esse jogador de uma possível venda no São Paulo é o Rodrigo Nestor, que não é mais necessariamente um volante, é um cara que joga um pouco mais avançado, né? Até nos últimos tempos, né, com esse trio de ataque, na verdade é quase um quarteto ofensivo com a presença do próprio Nestor, ele tem feito essa função, mas é um jogador que o São Paulo enxerga uma possibilidade de venda, caso, claro, chegue alguma proposta aí boa nos próximos dias, aí nas próximas semanas, principalmente quando a janela abrir. Então é São Paulo, de olho no mercado para reforçar o elenco, mas também de olho em alguma proposta aí que possa chegar por algum atleta do tricolor paulista, e o Nestor estaria, podemos dizer assim, nessa linha de frente aí de vendas, viu, Soler? Então me corrija se eu estiver errado. Um provável São Paulo de Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Luiz Gustavo, Alisson e Nestor, Lucas, Luciano e Caleri. Exatamente. É isso que eu já posso anotar no meu caderninho para amanhã. Já pode anotar no seu caderninho para